Jair Bolsonaro, do PSL, será o novo presidente do Brasil a partir de janeiro do ano que vem. Eu quero saber do Lucas Pisa detalhes sobre a apuração dos votos. Fala, Lucas, bom dia. Olá, Andressa, bom dia. Acabaram as eleições de 2018 e temos todos os resultados. Jair Bolsonaro, do PSL, foi eleito com mais de 57 milhões e 700 mil votos. Isso corresponde a 55,13%. Já o candidato Fernando Haddad, do Partido dos Trabalhadores, teve 47 milhões de votos, exatamente 44,83% dos votos válidos. No Espírito Santo, a vantagem de Bolsonaro foi maior. O candidato do PSL atingiu a marca de 1.276.611 votos, 63%. Fernando Haddad, do PT, conseguiu 747.768 votos, percentual de 36,9%. A abstenção aqui no Espírito Santo foi alta. Mais de 575 mil eleitores não votaram, o que corresponde a quase 21% do total. Brancos e nulos somaram 153 mil votos. Tá, então, os resultados, Andressa. Tá certo, Lucas. Fica aí, daqui a pouco eu volto com você para a gente comentar um pouquinho mais sobre as eleições. E de um lado, comemorações, do outro, decepção. Não foi uma eleição fácil. Houve episódios de ódio, discursos inflamados, uma polarização que vai ficar para a história. Mas isso acabou. 100% dos votos contabilizados, temos um novo presidente eleito no Brasil. Presidente que precisa governar para todos, não apenas para seus eleitores. É hora de parar com brigas, fazer as pazes com os parentes que estavam de lados opostos e juntos torcermos para que dê certo. Eu converso agora com Darlan Campos, que é consultor em marketing político, e também com a Fabiola Saqueto de Tomaso, coaching RH. Bom dia. Muito obrigada pela presença aqui no Fala Amanhã. Bom, a gente começa analisando um pouquinho, então, da vitória de Jair Bolsonaro, que as pesquisas já demonstravam, né? Não foi uma surpresa, mas realmente é uma quebra de um sistema, né, político que vinha vindo há muitos anos aqui no Brasil, né? Exatamente. Jair Bolsonaro é eleito depois de 4 vitórias do PT nas últimas 4 eleições presidenciais. É a primeira eleição do século XXI em que o PT não consegue uma vitória expressiva, com mais de 10 milhões de votos de diferença, que apresenta uma dinâmica interessante. Jair Bolsonaro representa o fim de um ciclo. O ciclo do chamado real, instaurado após a eleição do presidente Fernando Henrique, ele se esvai e entra um novo ciclo político com novos atores que vão colocar aí a nossa democracia agora vai precisar mostrar toda a sua força e toda a sua pujança. Uhum. Bom, agora muita gente teve discussões, teve brigas, muita gente perdeu amizade, perdeu parente, enfim, relacionamentos desfeitos. Agora é hora de retomar, né? Como fazer isso? Como voltar a ter paz? Pois é, quanto problema, né, que surgiu aí nas relações familiares de trabalho. Andressa, na verdade, a gente tem que lembrar que as pessoas, elas são muito mais do que só a opinião política delas. Às vezes a gente está abandonando, né, toda uma lembrança de quem é aquela pessoa, de todos os bons feitos que ela tem, independente da questão política. Na verdade, é hora da gente esperar um pouquinho, sabia? Ainda estamos com os ânimos inflamados, né? A paixão ainda é mais presente do que a própria razão. Então, foi muito perfil provocador que nós vimos nas redes sociais. Não eram nem só pessoas querendo persuadir a partir daquilo que acreditam, eram provocativas. E tem muitas pessoas na família, no ambiente de trabalho, que têm um perfil mais conciliador. Então, acho que é hora dessas pessoas conciliadoras atuarem agora, né, em prol de unir. Assim que a poeira baixar, eu acho que o diálogo é a saída, com certeza. E de repente, estabelecer limites agora nos grupos de WhatsApp, né, e nas nossas discussões. Quais são os limites? Nós vamos voltar a falar de política? Nós não vamos voltar a falar de política? Ou, falando de política, qual é o limite? É o xingamento, né? É a agressão? E o diálogo voltar a estabelecer a ordem. É verdade, né? Agora a gente teve também o pronunciamento dos candidatos logo após a certeza do resultado. O presidente eleito fez um pronunciamento através de suas redes sociais
E ontem à noite não foi diferente, só depois a gente viu aí que o presidente eleito falou à imprensa também, mas aconteceu o seguinte, ele primeiro falou às redes sociais e depois ele falou à imprensa. Vamos ver o pronunciamento de Jair Bolsonaro, por favor. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nunca estive sozinho. Sempre senti a presença de Deus e a força do povo brasileiro. Orações de homens, mulheres, crianças, famílias inteiras que, diante da ameaça de seguirmos por um caminho que não é o que os brasileiros desejam e merecem, colocar o Brasil, nosso amado Brasil, acima de tudo. Faço de vocês minhas testemunhas de que esse governo será um defensor da Constituição, da democracia e da liberdade. Isso é uma promessa, não de um partido, não é a palavra vã de um homem, é um juramento a Deus. O que ocorreu hoje nas urnas não foi a vitória de um partido, mas a celebração de um país pela liberdade. O compromisso que assumimos com os brasileiros foi de fazer um governo decente, comprometido exclusivamente com o país e com o nosso povo. E eu garanto que assim o será. Liberdade é um princípio fundamental. Liberdade de ir e vir, andar nas ruas, em todos os lugares desse país. Liberdade de empreender, liberdade política e religiosa, liberdade de informar e ter opinião, liberdade de fazer escolhas e ser respeitado por elas. Esse futuro de que falo e acredito passa por um governo que crie condições para que todos cresçam. Isso significa que o governo federal dará um passo atrás, reduzindo a sua estrutura e a burocracia, cortando desperdícios e privilégios, para que as pessoas possam dar muitos passos à frente. Esse não será um governo de resposta apenas às necessidades imediatas. As reformas a que nos propomos serão para criar um novo futuro para os brasileiros. E quando digo isso, falo com uma mão voltada para o seringueiro no coração da selva amazônica e a outra para o empreendedor suando para criar e desenvolver sua empresa. Porque não existem brasileiros do sul ou do norte. Somos todos um só país. Somos todos uma só nação. Uma nação democrática. O Estado Democrático de Direito tem como um dos seus pilares o direito de propriedade. Reafirmamos aqui o respeito e a defesa desse princípio constitucional e fundador das principais nações democráticas do mundo. Emprego, renda e equilíbrio fiscal é o nosso compromisso para ficarmos mais próximos de oportunidades e trabalho para todos. Afirmo, ofereceremos a vocês um governo decente que trabalhará verdadeiramente para todos os brasileiros. Somos um grande país e agora vamos juntos transformar esse país em uma grande nação. Uma nação livre, democrática e próspera. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Muito obrigado. A gente tem também o pronunciamento do Haddad, né, do candidato derrotado à presidência. A gente já vai falar sobre ele, mas eu gostaria primeiro de analisar com o Darlan Campos esse pronunciamento de Bolsonaro, logo depois, né, da confirmação da sua eleição. Ele falou muito num discurso, tentou fazer um discurso conciliatório ali, né, conciliador, né, falando sobre ser presidente para todos, né. Você considera que ele tentou fazer isso mesmo, que a ideia é essa? Falou muito de democracia, que era o que se questionava da parte dele. Primeiro ponto interessante é que primeiro ele fala para as redes sociais, então isso é uma mudança aí de época que nós estamos vivendo, no qual as redes elas têm um papel importante, então ele fez um pronunciamento antes desse para a imprensa, para a rede social, depois fez um novo posicionamento nas redes sociais. Segundo, ele não cita o candidato derrotado. Vale lembrar que o presidente Trump, ao ser eleito, ele cita Hillary, a candidata derrotada, e faz uma menção a ela numa eleição também que foi polarizada. Então, talvez faltou no seu discurso também essa perspectiva de abaixar um pouco os ânimos. Terceiro, ele busca ali minimizar um pouco todo o tom da campanha. Ele já tinha feito isso na última semana,
repreendendo, por exemplo, um vídeo que surgiu do seu filho falando a respeito do STF. Então, ele já buscou minimizar o discurso beliscoso, entretanto, ele põe alguns marcos. Tenta fazer um discurso na linha valorizando a perspectiva da propriedade privada, fazendo aí uma crítica que ele fez durante todo o processo aos movimentos sociais que combatem muitas vezes isso. Ele faz alguns acenos a algumas pautas, especialmente pautas liberais, que foi o que trouxe ele até ali, e tenta minimizar um pouco a distância e a gravidade e a força dos discursos anteriores. Entretanto, não é um discurso propriamente conciliador. Ainda tem ali uma carga pesada ainda do processo eleitoral que a gente espera que nos próximos dias vá abaixando. Tá certo. Agora vamos ver então o pronunciamento de Fernando Haddad, né, candidato derrotado à presidência. Ele fez um pronunciamento logo depois do resultado oficial da eleição. Sei que entre os 45 milhões de eleitores que nos acompanharam até aqui, muita gente não é de partido político, muita gente não é de associação. Sobretudo na última semana, o que nós vimos foi a festa da democracia nas ruas do Brasil. Gente que saiu à rua com um colega, com a esposa, com o marido, com os filhos, e passou a panfletar o país inteiro e passou a dialogar e reverter o quadro que se anunciava na primeira semana do segundo turno. Nós temos a responsabilidade de fazer uma oposição colocando os interesses nacionais, o interesse de todo o povo brasileiro, acima de tudo. Porque nós aqui temos um compromisso com a prosperidade desse país, nós que ajudamos a construir a democracia, uma das maiores do mundo no Brasil, temos que ter um compromisso em mantê-la. E nós vamos defender os nossos pontos de vista, respeitando a democracia, respeitando as instituições, mas sem deixar de colocar o nosso ponto de vista sobre tudo que está em jogo no Brasil a partir de agora. Daqui a 4 anos nós teremos uma nova eleição, nós temos que garantir as instituições, nós não vamos sair das nossas profissões, dos nossos ofícios, mas não vamos deixar de exercer a nossa cidadania. Bom, a gente acabou de ver, então, o pronunciamento de Fernando Haddad. O tom do discurso dele ali não foi nada conciliador, né? A gente vê que ele fala um discurso de resistência. Isso acaba também prolongando esses ânimos mais exaustados? Influencia, né, Andressa? Eu estava lembrando de quando o McCain perdeu para o Obama, o discurso dele foi: até ontem ele era meu oponente, hoje ele é meu presidente. E essa postura influencia os seguidores dele. As pessoas têm que entender que o que elas acreditam não morreu porque o candidato delas não ganhou. Da mesma forma que quem elegeu o Bolsonaro tem que lutar por tudo que ele falou que faria, as pessoas que tinham outras bandeiras continuam lutando por isso, né? Então, o líder, ele influencia, obviamente, mas as pessoas têm que entender que estamos sim juntos, como ele mesmo disse, e reconhecer, né, o valor e a direito à democracia desse outro que ganhou. Na verdade, começa tudo agora, não tem nada definido. Então, acreditar e torcer para um Brasil de forma coletiva é uma saída mais inteligente do que a gente continuar atacando. Muitas vezes as pessoas fazem isso por medo, né? Não é só porque sou descontrolado ou raiva, é medo mesmo. Mas temos que continuar lutando e acreditando nos nossos direitos, independente desse candidato ou daquele. Darlan, você concorda que não houve um discurso conciliador? Faltou ali a fala de um democrata. Então, ele mantém o discurso beliscoso do processo eleitoral. Vale lembrar que os derrotados no Rio Grande do Sul, Ivo Sartório, Minas Gerais, Anastasia, Márcio França em São Paulo e o Paes no Rio de Janeiro, todos eles ligaram para os seus adversários vitoriosos. Haddad não ligou para Bolsonaro. Haddad não ligou para Bolsonaro, né? Um pouco fruto do clima da campanha, ele foi muito hostilizado, o adversário também foi, de um lado foi chamado de fascista, do outro de marmita, de bandido. Então, foi um clima muito pesado a eleição, porém, era hora agora de pacificar o processo e ele agora inflama ainda mais a militância para esse novo tempo agora, estando na oposição. Uhum. Bom, falando em uma eleição muito difícil, você lembra, né? No dia 6 de setembro, Jair Bolsonaro foi esfaqueado na região do abdômen durante ato de campanha em Juiz de Fora, Minas Gerais. O atentado perfura o intestino grosso e delgado. Após passar mais de 24 dias internado, o
PSLista, né, recebeu alta e foi para o Rio de Janeiro se recuperar em casa, de onde centralizou a reta final da campanha e gravou alguns dos vídeos apresentados no programa eleitoral, no horário eleitoral também. O senhor acredita que isso influenciou positivamente na campanha? Com certeza. 2 pontos foram marcantes na campanha eleitoral. Primeiro, a Lava Jato. Então, todas as figuras ligadas de alguma forma que foram atingidas pela Lava Jato e partidos que foram atingidos foram derrotados nas urnas. Então, ela é um protagonista da eleição. E segundo, o atentado, que, por um lado, ele perdeu as ruas na perspectiva de que não pôde ir às ruas fazer campanha. Por outro lado, ele se resguardou, uma vez que ele já estava numa vantagem e ele evitou ter falas que pudessem ser colocadas em descrédito, pôde utilizar isso como um elemento para justificar sua não ida a alguns debates. Então isso... A nenhum debate. Exatamente, principalmente no segundo turno. Uhum. Então isso de alguma forma contribuiu aí para esse processo da vitória. Uhum. Vamos voltar à nossa redação com o Lucas Pisa, porque tem muita gente que votou fora do Brasil, não é isso, Lucas? É isso mesmo, um registro interessante, Andressa. Milhares de brasileiros que moram fora do país também foram às urnas para eleger o novo presidente do Brasil. 500 mil eleitores aptos a votar em 99 nações. Em parte deles, Jair Bolsonaro saiu vitorioso. Já em outros países, portanto, a decisão ficou bem dividida, porque em alguns países Bolsonaro venceu, em outros, Fernando Haddad ficou à frente. Andressa. Lucas, e as redes sociais em como estão repercutindo essa eleição ontem e hoje? É inegável dizer que as redes sociais foram um fato extraordinário nessas eleições, né, Andressa? E assim como aconteceu durante toda a disputa presidencial, muitos usuários das redes sociais compartilharam opiniões, memes e o que mais eles acharam sobre as eleições. Mas o que a gente destaca aqui no Fala Amanhã são as mensagens que pedem união dos eleitores. As postagens dizem que agora que a eleição terminou, os brasileiros devem se unir, deixar de lado a polarização e a intolerância. O assunto Eleições 2018 ficou entre os mais comentados do mundo pelo Facebook e pelo Twitter. A gente está mostrando algumas imagens dessas opiniões em torno do resultado das eleições, Andressa. Exatamente, ali teve uma, inclusive, né? Acabou ele sim, ele não, né? Agora somos todos nós, né? É isso que tem que ficar. Muito obrigada, viu, Lucas, pelas informações. A gente tem mais uma entrada sua. Vamos voltar aqui com o Lucas. Ele vai falar um pouquinho também sobre quem é Jair Bolsonaro, o novo presidente do Brasil. Vamos então aproveitar, Andressa, para passar uma breve biografia. Jair Messias Bolsonaro, de 63 anos, nasceu em Glicério, no município perto de Campinas, no interior de São Paulo, no dia 21 de março de 1955. Bolsonaro é ex-militar, foi vereador da cidade do Rio de Janeiro entre 1989 até 1991 e está em seu 7º mandato como deputado federal pelo Rio de Janeiro. A carreira de Bolsonaro como militar começou na Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Depois se formou na Academia Militar das Agulhas Negras e também serviu no 9º Grupo de Artilharia de Campanha, em Mato Grosso do Sul. Em 1986, se formou no curso de Educação Física na Escola de Educação Física do Exército. 3 anos mais tarde, liderou um protesto contra os baixos salários dos militares. Ao infringir o regulamento disciplinar do Exército, ficou preso por 15 dias. No ano seguinte, novos atos de indisciplina ocorreram e foram atribuídos a Bolsonaro e outros militares que foram julgados e inocentados pela Justiça Militar. Em 1988, foi para a reserva e deu início à carreira política. Ele mesmo diz que a decisão de disputar o cargo de presidente da República aconteceu em 2014, após a reeleição da ex-presidente Dilma Rousseff. Andressa. Muito obrigada, viu, Lucas, pelas informações. Para a gente se encaminhando aqui para encerrar, né? A gente viu ali nas redes sociais muitas pessoas falando em reatar, né, a paz aqui no Brasil, mas ainda tem um grande discurso forte de resistência, né? Isso é perigoso ou isso é positivo para o Brasil? Primeiro, é importante lembrar que faz parte da dinâmica do segundo turno, em todas as eleições do Ocidente que temos segundo turno, um grau de tensão a mais. Então, isso faz parte do processo democrático em diversas nações. O Brasil talvez tenha tido um grau um pouco acima, porque em alguns momentos chegou a vias de fato em alguns espaços do Brasil.
Entretanto, no momento em que a gente vai passando o processo eleitoral, há uma tendência clara de baixar um pouco essa dinâmica. Entretanto, a postura dos candidatos nas próximas semanas vão, de alguma forma, ditar muito do que a militância vai, de alguma forma, assimilar a vitória e a derrota. O tom dos candidatos, e agora um presidente e um derrotado, né? O tom vai influenciar muitos eleitores, né? O tom vai influenciar muitos eleitores, mas eu também influencio você, você também me influencia. Então, vamos assumir a responsabilidade pelo que falamos e como nos colocamos. O que a gente orienta é que realmente dê respeito, tolerância e um tom de unificação. É muito importante que quem ganhou não se sinta superior. Vamos continuar respeitando. E quem, aspas, perdeu, cuidado para não torcer contra, para dizer eu estava certo, né? Você vê pra muitas pessoas... Bem feito. Bem feito, né? Eu estava certo. Não é hora disso. Então, é hora de muita maturidade pessoal, também profissional e chega de exageros também, às vezes, né? A gente coloca atenção demais onde não deve, Andressa. Então, vamos nós colocar o tom adequado, se não vier deles, né? Porque a gente também influencia a nossa volta. Só para a gente encerrar, ele ganhou, Jair Bolsonaro ganhou, mas não foi uma carta em branco, né? Não foi uma carta em branco. Vale lembrar que ele teve pouco mais de 10 milhões de votos. O presidente Lula, nas duas vitórias que teve uma distância de mais de 20 milhões de votos. E a Dilma, no primeiro mandato, teve 12 milhões de votos. Ou seja, é uma vitória expressiva. Entretanto, ele não tem um cheque em branco para governar. Todo mundo vai estar de olho, né? Com certeza.